Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que culto gostoso, né, irmãos? Dá vontade de ficar a noite inteira louvando a Deus, né? Fazer uma vigília aí, ficar a noite inteira adorando ao Senhor, né? Mas agora chegou o momento de nós ouvir o Senhor falar ainda mais conosco. Aleluia. Amém? Todos nós temos em algum momento da nossa vida uma causa que parece impossível. Aleluia. E o Senhor me levou, irmãos, me dirigiu a uma palavra gloriosa, o qual nós vamos estar lendo nesta noite. Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia aí. Palavra bastante conhecida de toda a igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler aqui o versículo 20 nesta noite. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se estiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Aleluia! Podeis assentar, tomar assento, glorificando a Deus. Aleluia. Qual é, Senhor, o caminho que nós devemos andar, percorrer, seguir para alcançar o impossível de Deus? E o Senhor me trouxe a este versículo, o qual o próprio Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Nós lemos nesta noite: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se estiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Irmãos, sou bem leiga em questão de agricultura, de plantação. Confesso para os irmãos que eu nunca vi um grão de mostarda. Mas pelo que eu conheço, é bem pequenininho, né? É muito pequenininho, não é? Então você imagina o que o Senhor requer de nós. E o Senhor falava comigo: minha serva, eu quero que o meu povo tenha fé. Eu quero que o meu povo tenha confiança. Eu quero que o meu povo tenha perseverança. Eu quero que o meu povo creia. Para alcançar o impossível é preciso ter fé, ter paciência, perseverança, esperança, crer no Senhor, confiar no Senhor. E o Senhor nesta noite quer nos fazer lembrar da onde Ele nos tirou, o que Ele já fez por nós. Aleluias. O Senhor quer fazer nós lembrar nesta noite, amada igreja, do que Ele fez desde o início, desde a criação. Grande é o teu nome, Deus. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, chamado livro da criação, nós vamos observar a vida de Abraão. Irmãos, eu gosto muitíssimo da história de Abraão. Aleluia. Gosto muito. E como é que Abraão é chamado e conhecido pelo povo de Deus? O pai da fé. Ele é o nosso pai na fé. Glória ao teu nome. É aquele que veio desde o princípio e vem nos ensinando a como crer no Senhor. E se nós olharmos para a história de Abraão, nós vamos ver que ele tinha todos esses requisitos. Ele tinha fé, ele tinha confiança, ele teve paciência. Aleluia! Ele perseverou em esperar na promessa de Deus. Quando nós olhamos para a história já da metade do tempo de Abraão, quando Deus ali promete para ele que lhe daria um filho, que ele seria feito pai de muitas nações, Deus chama Abraão e fala: olha aqui para o céu, olha as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão poderia pensar: eu com 75 anos não tenho nenhum filho até hoje. Como é, meu Deus, que eu vou ser pai de uma grande nação? Deus, aleluia. A palavra de Deus vem dizendo que Abraão tinha 75 anos, Sara 65 anos, quando Deus lhes prometeu dar um filho. Deus santo, aleluia. E quanto tempo se passou até que viesse a promessa de Deus a se cumprir? Grande é teu nome, Deus. Com 100 anos Abraão estava quando nasceu seu filho. Com Sara, porque nós que conhecemos sabemos que eles já tiveram um filho antes, com Agar, mas não era o filho da promessa. Por quê, irmãos? Porque Abraão não quis, mas Sara, sua esposa, acabou ali o influenciando. Como ela não poderia gerar filhos, ela então disse: olha, toma a minha serva Agar,
achando que a promessa de Deus não haveria de se cumprir com ela, mas sim com outra, tentando ajudar a Deus, tentando interferir no agir, no trabalhar de Deus. Mas saibamos nós que o Senhor, Ele é especialista em fazer o que é impossível. Não precisa eu ajudar, me calma. Não precisa você ajudar. Basta somente ter fé. Basta somente esperar. Basta somente confiar. Perseverar nele. Aleluia. E ali a promessa se cumpre. Com 100 anos. Com 90 anos daquele casal. Aleluia. E quantas maravilhas Deus operou através da vida de Abraão. Quantos sinais Ele fez através da vida daquele grande homem de Deus. E o Senhor nessa noite está falando para mim, para você: olha, você tem algo que ainda não foi realizado. Você tem algo que parece ser impossível. Começa a olhar para a minha palavra. Começa a olhar para os meus feitos. Começa a olhar por tudo que eu já fiz. Porque eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu não mudei, diz o Senhor para nós nesta noite. Eu não mudo, aleluia. E eu faço acontecer o impossível. Não há causa impossível para nosso Deus. Irmãos, qual foi a paciência de Jó? O Senhor nos lembra nesta noite. Qual foi a paciência do seu servo Jó? Jó tinha tudo do bom e do melhor, tinha riqueza, tinha filhos muito bonitos, muito abençoados, uma esposa abençoada, não lhe faltava nada. Mas Deus permite que Satanás tocasse em Jó, para provar a sua fidelidade a ele. E nós observamos a história de Jó, que Jó não pecou em nenhum momento, nem quando ele perdeu todos os seus filhos, nem quando ele perdeu as suas fazendas, nem quando ele ficou enfermo, doente, leproso, jogado na beira da estrada, na sarjeta, onde ninguém queria ficar perto dele, a não ser um caco de telha que ele tinha para coçar as suas feridas. Ele me canta. Ele não pecou contra o Senhor. O Senhor pergunta para mim e para ti nesta noite: qual é o teu problema tão difícil? Qual é a tua causa tão impossível? Qual é o teu problema que está tão difícil? Aleluia! O Senhor já falou conosco nesta noite através do louvor que diz: este problema para mim é nada. Este problema para Deus é nada. Este problema que você está enfrentando para Deus é nada. Esta luta é nada. Esta enfermidade é nada. Mas o que impede nós de receber, irmãos, a bênção de Deus, a promessa de Deus, o impossível de Deus, é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade, é a nossa desesperança. Aleluia. Quando nós olhamos lá para o livro do Evangelho de Hebreus, nós vamos observar a palavra dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se agrada a Deus. Sem acreditar que Ele tem o poder de fazer, nós não agradamos a Ele. Ele não pode fazer, não é porque Ele não quer, não é porque o poder é limitado, é porque nós não estamos crendo que Ele vai fazer. E não é porque Ele quer que nós soframos, é porque Ele quer que nós atinjamos um nível de confiança, de fé, de estar com Ele, irmãos, que é só daquela maneira. Irmãos, o Senhor não nos permite passar provação em vão. O Senhor não nos permite passar dificuldade em vão. O Senhor não nos permite passar momentos que parecem ser tão difíceis em vão. Se a doença chegou, saiba que não é em vão. Se o problema está na sua vida, não é em vão. Algo o Senhor quer fazer através disso. Algo o Senhor quer mover dentro de nós através disso. Ele quer que através disso nós aprendemos mais dele. Aprendemos a caminhar mais junto com Ele. Aprendemos a conhecer Ele melhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Se eu perguntar aqui, irmão, qual é o momento que você ora mais na sua vida?
que você tira mais tempo para Deus? É no momento em que está tudo bem na sua vida? Ou é o momento que a luta chegou e apertou? Quando nós estamos passando lutas, nós oramos mais ou não oramos mais? Oramos, não oramos? Quando chega a enfermidade, aí nós oramos, não oramos? Aí na fé vem, é aquela fé fervorosa, é aquela fé que parece que nós. Mas muitas vezes não é a fé genuína, não é a fé verdadeira. Não é aquela fé que nos aproxima do Senhor. Não é aquela fé que vai passar aquele problema, aquela enfermidade vai ser curada e eu vou permanecer naquela fé, cada dia crescendo mais na presença de Deus. Glória ao teu nome, Deus. Deus, Ele quer nesta noite que nós aprendamos dEle, olhando para dentro da sua palavra, olhando para a história bíblica e lembramos, olha, Deus fez isso na vida de Abraão. Aleluia. Que maravilha! Deus pode fazer na minha também. Olha o que Deus fez na vida de Jó. Deus vai fazer na minha também. Aleluia. Amados irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil, irmãos. Grande Deus. Em todo mundo, nos 4 cantos da terra. Não é somente na tua vida, na minha vida, não é somente nessa congregação, não é somente neste país, nessa cidade, não. É em geral. Há dificuldade em todo tempo. Nós vivemos um tempo de falta de fé, de falta de confiança, de falta de esperança. Porque, irmãos, hoje há muitos enganadores, há muitas pessoas pregando falsos evangelhos, prometendo, irmãos, coisas que Deus ainda não é momento de cumprir, ou não é daquela maneira que o Senhor quer cumprir naquela vida. Nós estamos vendo uma grande mistura do povo. Eu estou dizendo isso e o Espírito Santo está falando comigo. Fala mesmo. Vai falando porque eu estou mandando. Nós vivemos um tempo de muita mistura do povo de Deus com as coisas do mundo. E isso traz um esfriamento para a vida do cristão. Traz uma desesperança. Nós deixamos muitas vezes de crer no espiritual para crer no material. Nós muitas vezes não vemos a igreja ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus, entregar o nosso sacrifício vivo ao Senhor, mas ficamos em casa ouvindo muitas vezes falsas doutrinas, falso evangelho que não liberta, que não acrescenta, que não ajuda nós em nada, mas que nos traz aquela satisfação momentânea para a nossa vida, que nos traz uma falsa esperança, que nos traz um engano espiritual. E muitas vezes nós vamos esfriando na fé, vamos desanimando, e aí vem a dificuldade, por mais pequena que ela pareça ser, parece que vai acabar, nós não vamos conseguir suportar. Aleluia. Jó suportou passar por tudo, irmãos. Jó não murmurou contra Deus. Jó nunca disse eu quero morrer. Mas Jó, o que ele disse? Por que que eu nasci, Senhor? Porque o Senhor permitiu que eu nascesse. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. Mas ele em nenhum momento pecou contra o nosso Deus e aceitou que o Senhor tinha permitido que lhe acontecesse. E o que Deus fez na sua vida, o abençoou grande e poderosamente, curou a sua lepra, levantou novamente aquele homem, lhe deu uma esposa ainda mais bonita, lhe deu filhos ainda mais bonitos, dobrou a sua fazenda, lhe deu riquezas muito maiores do que eles tinham, porque ele confiou, teve paciência em esperar. Irmãos, o que nós podemos dizer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Já imaginou se fosse conosco, com qualquer um de nós hoje, que dissesse, olha, se tu não se prostrar diante do Deus que eu sigo, se tu não se prostrar diante do Deus que aí o presidente da nação determinou, você vai ser lançado no fogo de fogo ardente, na fornalha de fogo ardente. Já imaginou, irmão? Será que nós teremos a fé daqueles moços? Será que nós teremos a confiança que eles tiveram?
Será que nós teríamos, irmãos, o conhecimento de Deus como eles tinham? Em saber, não, nós não vamos nos prostrar, porque o Deus a qual nós servimos vai nos livrar, aleluia. Vai fazer o que parece impossível. Deus fiel, aleluia. Já pensou uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes? Grande é o teu nome. Que aqueles que chegaram perto para lançar aqueles moços caíram mortos. Reme cantrama lavascu, ramastui manaia, lavachu de cantrama naia, sinicam, escrama lavashi de camanaia. Grande Pai, aleluia. Eita, o Senhor está neste lugar. Puri de Maravilhoso Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Irmãos, hoje nós passamos lutas, Nome, Jeová, aleluia. dificuldade. Imagina nós suportar isso, ser lançado dentro de uma fornalha de fogo. E ali aqueles homens, o rei, sabia, cria, acreditava que não seria possível ninguém sair vivo dali. Mas quando eles olham dentro da fornalha, lá não tinha mais 3, mas tinha 4 andando. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor desceu ali para fazer o que parecia impossível. Aleluia. Livrar aqueles 3 moços do fogo ardente. Aleluia! Grande Deus, aleluia. E nós passamos, irmãos, por dificuldade e não observamos a palavra de Deus, não observamos as Sagradas Escrituras, por tudo que o Senhor já fez. Aleluia. Daniel, mesmo correndo risco de ser pego, nunca deixou de orar a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Alabasturi, mira, baixei, calamaia. Uri, mira, baixou. E o Espírito está perguntando para nós nesta noite: quantas vezes você tem tirado um tempo para buscar a Deus? Quantas vezes no seu dia, que tem 24 horas, tu tens buscado a Deus? O Senhor está perguntando para mim: quanto tempo do seu dia você tem tirado para ler a palavra do Senhor? Para orar? Para buscar a presença do Altíssimo? Para se encher de poder, de unção? Para que quando chegar a luta, a adversidade, a provação, você possa ter força? Eita Deus maravilhoso! É tempo de chegar a Deus, amada igreja. É tempo de nós fazer como Daniel fazia ainda mais. Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando ali ele foi descoberto, foi denunciado ele ao rei. O rei, ainda que muito triste, era decreto, teve que lançá-lo na cova dos leões. Mas ali os irmãos cantaram aqui nesta noite, as crianças, o que aconteceu com os leões? Dormiram, aleluia, andamanaia. Oh Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus bendito, Deus que faz maravilhas. E livrou Daniel da cova do leão, livrou Daniel da boca do leão. Ramalache de canta. Qual é o livramento que você precisa nesta noite? Começa aí falando com Deus, começa aí falando: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, a dificuldade é grande, Senhor, eu preciso de livramento, assim como o Senhor fez com Daniel. Teu nome, Deus, aleluia. Aleluias! Mas por que Deus fez tudo isso? Porque eles confiavam no Senhor, não se corromperam com as coisas daquela terra. Mesmo sendo cativos ali em Babilônia, eles não se corromperam com os deuses daquele lugar, não se corromperam com os maus costumes. Ramalamastu de canta, Ramalaia. Irmãos, eu estava falando ainda hoje com alguém que estava no meu lar. Muitas vezes nós só queremos receber de Deus, só queremos receber de Deus. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas nós não obedecemos a Deus. Nós não fazemos a conforme ao que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer.
Não queremos pagar o preço de rejeitar nada. Irmão, mas não tem problema não, irmão. Hoje é assim, irmão. Não, mas Deus não leva isso em conta, não. E aí queremos que Deus nos livre como livrou Daniel, a Sadraque, a Mesaque, a Abednego, tudo é calabaia. Cheguemos nós mais ao nosso Deus. Coloquemos a nossa vida inteiramente na presença de Deus. Não importa o que vão falar de nós, porque os cristãos são tidos como loucos mesmo. Os cristãos são tidos como loucos. Mas é pela nossa loucura que nós somos abençoados e muitos são alcançados pelo amor de Deus. Aleluia! O nosso Deus, Ele faz milagres, maravilhas, mas é preciso ter fé. É preciso ter paciência. O salmista diz para nós: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Nós falamos aqui nesta noite que Abraão, Deus prometeu que ele faria pai de muitas nações, mas isso não aconteceu de um ano para o outro. Isso não aconteceu de 2 anos para o outro, de 3, de 5, não. Levaram 25 anos para que acontecesse e cumprisse a promessa. E nós queremos que Deus promete hoje, irmãos, e eu fico do mesmo jeito que eu estou, e quero que tudo se cumpra na minha vida. E tem que ser agora, porque se não for agora, eu faço como criança birrenta, agora também não quero mais. Se não for agora, agora também não quero. Eita, que o Senhor está falando conosco nesta noite. E se eu e você der ouvido, amada igreja, a voz do Espírito Santo, a nossa vida de hoje em diante vai mudar. Aquele problema que nos afligia não vai nos afligir mais. Deus vai fazer um milagre. Deus vai operar a maravilha. Deus vai fazer a obra dentro do nosso lar, dentro da nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, no meio do povo de Deus. Amados irmãos, Deus ele requer tão pouco de nós. É só uma fé pequenina. Sabe por que Deus ele requer esta fé pequenina? Porque Ele sabia da nossa força. Ele sabia, irmãos, que nós somos apenas pó da terra. E Deus não precisa que nós, sendo pó, o ajude a fazer por nós. Não precisa eu ajudar a Deus, não. O que eu preciso é esperar. Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Eu preciso de fé. Eu preciso de confiança. O Senhor me ensina como eu preciso ter fé, observando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. É por isso que a igreja, muitas igrejas, sempre cobram dos seus membros um testemunho. Não é assim? Irmão, venha contar o que Deus fez na sua vida. Porque através do testemunho de qualquer um de nós, do que Deus fez, a fé do outro se acrescenta. Aleluia. Mas para a nossa fé acrescentar, nós temos também a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Nós olhando para todos esses feitos. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui a noite inteira, falando de todas as maravilhas que está descrita aqui nesta santa palavra. Irmãos, o Senhor me leva a dizer que a nossa fé, ela é um firme fundamento. Ela é um firme fundamento. E quando nós esperamos no Senhor e temos fé, não há o que não aconteça nas nossas vidas. Não é impossível o que Deus não rebenta. Tem pessoa aqui nesta noite que está pensando: mas o meu problema é tão difícil, eu não sei não se eu vou alcançar esta vitória. Eu não sei não se isso vai acontecer na minha vida. Eu acho que a minha fé não alcança. Eita Deus! Mas aqui o Senhor está falando nesta noite: guarda no teu coração a palavra do Senhor. Aleluia! Guarda no teu coração. E o Senhor vai te enchendo de fé. Começa a lembrar de todos os feitos do Senhor. Começa a lembrar de tudo que o Senhor já fez.
olha para você quem você era e quem você é. Aleluia. Aonde você estava antes e aonde você está hoje. Qual era a fé que você tinha antes e qual é a que você tem hoje. Deus quer que nós tenhamos uma fé firme. No Evangelho de Tiago nós vamos observar ali a palavra de Deus que vem dizendo assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas o que ele diz na parte B do versículo? Peça, porém, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante como a onda do mar. Viu isso, irmãos? O Senhor está falando nesta noite: não duvide. Aleluia. Tenha fé verdadeira, genuína, no grande poder de Deus. Não minimize o poder de Deus. Glória ao teu nome. Não duvide do poder que Ele tem de fazer acontecer. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. É somente crer, ter fé e esperar. Ah, Deus me prometeu, passou uma semana, não cumpriu. 2 semanas, 1 mês, não cumpriu. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não cumpriu. 10 anos, não cumpriu. Mas eu continuo firme na minha fé, na minha esperança, na minha confiança. Eu estou perseverando. Alabá, me decanta. Teu nome, Deus. Persevera, não desista. Fique firme com Deus. Aleluia. Porque Deus tem o melhor para o seu povo. Deus não quer ver nós sofrendo. Irmãos, eu medito na vida da mulher sunamita. Ali quando Eliseu passava por aquela cidade, ela fala para o seu marido: olha, vamos fazer um quartinho para o profeta. Os irmãos conhecem essa passagem, é uma história maravilhosa. Aleluia. Aleluia. E ali construíram aquele quartinho, e o profeta ficou alegre, satisfeito, e disse: olha, chama seu sábio e fala: olha, Géasi, o que nós poderíamos fazer por esta mulher? Uma mulher tão boa, né? Fez este quartinho para nós, aqui nós descansamos, nos alimentamos, meditamos na palavra de Deus, oramos. Aleluia. Mas era uma mulher muito rica, não havia o que eles podiam fazer materialmente por ela. Então o servo vai e pesquisa e descobre que a mulher era estéril, não podia ter filho. E o seu marido era já de muita idade. Aleluia. Aleluia. E o profeta então vai e diz: olha, Deus vai te dar um filho. E ela disse: meu Senhor, não minta para a tua serva. Deus fiel. Ela ficou duvidosa, porque ela sabia que ela já tinha tentado ter um filho, queria, e ainda não havia alcançado. Grande é teu nome, Jesus. Irmãos, Deus não mandou aquele profeta profetizar a vida daquela mulher. Mas o profeta, com seu coração alegre, satisfeito, ele profetiza na vida daquela mulher. Aleluia! Tu és grande, Pai. Aleluia. E passou-se o tempo, e no tempo como o profeta profetizou, Deus visita aquela mulher e faz com que ela gerasse um filho. Aleluia! Santo é teu E o tempo passou e aquela mulher ficou muito feliz. Porém, aquele menino já era grandinho, veio a ter uma enfermidade, uma dor na cabeça e veio a falecer. Aquela mulher diz assim: eu vou atrás do homem de Deus. Eu não pedi nada, eu não queria nada. Ele que me deu, foi Deus que me deu. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. E ela tinha no seu coração, a palavra de Deus não diz, mas eu meditando, eu fico pensando, irmãos, ela já tinha experimentado do impossível de Deus. Ela já tinha experimentado do poder de Deus, do que Deus podia fazer. Porque ela queria o filho e não podia ter pela forma natural. Mas somente quando o profeta veio e profetiza, então ela sabia que tinha vindo de Deus. Glória a Deus. E ela, quando o seu filho veio a falecer, ela chama um dos servos e diz: olha, vamos lá, eu vou buscar, porque é o mesmo Deus que através daquele homem me deu, Ele tem o poder de me devolver a vida do meu filho. Aleluia! Tu és fiel, Deus. Aleluia. E lá vai ela. Então Eliseu diz para o seu servo: vai você e leva o meu bordão. E ela disse: não, você vai comigo, eu não saio daqui sem você. Aleluia! E ali vai Eliseu, e chega aquele quarto, aquela casa, e ali ele ora, ele se deita em cima do menino, ele sai e anda na casa. Eita Deus! Senhor
que nós meditamos na nossa vida. Preste atenção na palavra de Deus. Aleluia! Ele quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos e começamos a nos perguntar: qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da minha confiança? Qual é o tamanho da minha confiança, do meu crer em Deus? Será que se alguém souber que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e disser: olha, vai lá orar para o meu filho que está morto, vai lá orar para o meu parente que está morto, será que eu tenho fé de ir lá e crer que Deus vai fazer? Oh, aleluia! E aí Eliseu ora, anda na casa, deita sobre o menino, coloca sua mão sobre a mão dele, sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre o olho dele. E a Bíblia diz que aquele menino sentou, espirrou por 7 vezes e reviveu e voltou à vida. O impossível mais uma vez aconteceu na vida daquela mulher, na vida daquela família. Por quê? Porque ela se dedicou a Deus. Ela olhou para o profeta, teve amor, teve compaixão, misericórdia, acolheu, e Deus o abençoou grandemente. Irmãos, um dos requisitos para nós ter uma fé verdadeira é obedecer a Deus, é amar a Deus. Aleluia! Quando eu amo alguém, eu não quero entristecer aquela pessoa. Não é assim? Quando nós estávamos lá namorando, para quem já é casado: ah, mas eu não posso fazer tal coisa, minha namorada não gosta. Ah, mas eu não posso fazer tal coisa, o meu namorado não gosta. Porque a gente tinha aquele cuidado. E a gente casa, a gente vai tendo mais cuidado ainda. Não é verdade? Ah, mas eu não posso fazer isso porque minha esposa não vai gostar, ela vai ficar triste. Ai, meu esposo vai ficar triste se eu fizer tal coisa. E aí vem os filhos, a mesma coisa. Imagine com Deus. Muitas vezes com Deus nós dizemos: eu amo a Deus, mas eu não obedeço a voz de Deus, mas eu não me importo a fazer coisas que desagradam ao Senhor, coisas que não venham acrescentar a minha vida, a minha fé, o meu conhecimento de Deus. Grande é o teu nome, Deus. Aleluia. Queremos alcançar o impossível de Deus, então começamos a buscar a Deus. Aleluia. Queremos que a nossa vitória chegue. Eu preciso, irmãos, me chegar a Deus. Eu preciso estar mais perto de Deus. Tem um louvor que diz assim: eu quero estar mais perto de ti. Aquele louvor da harpa que diz, os irmãos conhecem. Aleluia. Mais perto de ti eu quero estar. E é assim que nós devemos querer, estar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. Tão maravilhoso ver a irmã Ruth testificando nesta noite que estava sentindo a presença de Deus, está sentindo o Espírito de Deus pertinho dela. É maravilhoso mesmo, é maravilhoso. Eu não sei se eu me trouxe isso, a lembrança, esse testemunho, este louvor que é um testemunho. Os irmãos já devem ter ouvido aquele testemunho que diz assim: irmãos, o Senhor me fez a lembrar. Os irmãos já ouviram aquele testemunho daquele louvor que diz assim, do batismo do ônibus? Ouviram já? Que teve o batismo no ônibus? Aleluia. Por que aquele homem foi batizado no ônibus? Deus santo, aleluia. Foi porque alguém profetizou para ele somente. Ele estava num culto como este, um culto abençoado, onde havia glória a Deus, aleluias. E alguém levantava e pulava e dançava no Espírito. Aleluia. E ele se sentiu: não, se for para ficar desse jeito, eu não quero. Ah, mas é assim que Deus quer. Aleluia. Quando nós não queremos, daí que Deus quer. Deus. Aleluia. Então alguém vai ali e profetiza na vida dele que ele seria batizado no ônibus cheio. Mas ele não acreditou, ele falou: não foi para mim. Eu tenho um carro, eu não ando de ônibus. Não é assim que diz lá? Se você não conhece, vai lá na sua casa, quando você chegar, e procura lá. É muito bom, é maravilhoso. Irmãos, ali o testemunho, o louvor diz assim, que no outro dia, quando ele ia para o seu trabalho, ele chegou no seu carro, no primeiro carro, não pegou o seu carro. Chegou no segundo, também não pegou o seu carro. No terceiro também não pegou. Ele disse: então eu vou de táxi, não é? É mais ou menos isso. Foi para o ponto de táxi, não apareceu ninguém, e ele tinha que ir para o trabalho. Então veio um ônibus, e ele
diz: o ônibus está vazio, eu vou entrar nesse. A profecia não vai acontecer, porque o ônibus está vazio. E a profecia era para acontecer no ônibus cheio. Porém, o ônibus que foi à frente cheio quebrou. E aquele pessoal que estava no ônibus da frente teve que passar por dentro. E o ônibus encheu. Não é assim? E ali sentado ele começa a fazer o que, irmãos? Lembrar daquele culto. Ele começa a lembrar daquele culto. Da mensagem. Ah, que mensagem boa. Ah, Deus falou comigo. Ai, que louvor maravilhoso. Deus falou comigo. Ai, eu estava alegre. Ai, que culto bom. E ele começou ali a lembrar. E de repente o Espírito Santo batiza ele no Espírito Santo. E ali ele levanta, não fica sentado e começa a gritar e começa a pular no meio do povo. O povo desce tudo ele. Chama os guardas. O guarda vem, já conhecia o que estava acontecendo. Se agarra com ele e começa também a pular, a glorificar a Deus. Porque Deus fez o milagre, fez a promessa se cumprir, fez a profecia acontecer. Mas por quê? Porque aquele homem lembrou do que Deus fazia. Ele foi cheio do poder de Deus. Ele foi cheio da graça de Deus. Ele foi alcançado pela bênção de Deus. Porque ele lembrou do que Deus tinha feito naquele culto. E muitas vezes nós não recordamos do que Deus fez por nós, faz por nós, fala conosco. Aleluia! Irmãos, nós começamos com um negócio lá de graça. Os irmãos sabem, alguns irmãos. Tem uns 5 meses. Começou meio fraco, foi melhorando, estava melhorando. Dia desse, meu esposo foi entregar um bujão de gás na casa do irmão. E quando ele estava saindo da porta da casa do irmão, o irmão colocou a mão no ombro dele e disse assim: irmão Ademir, aleluia, o Senhor me leva a dizer para o irmão não desanimar. E o Espírito Santo, meu esposo, contando que o Espírito de Deus tomou a boca daquele irmão. E ele começou a falar com meu marido. E ele disse assim: olha, irmão, o Senhor manda dizer para você, não desanime. Não desanime, porque Ele vai abençoar. Aleluia. Mas Deus não deixa acontecer nada sem antes revelar seu segredo, né? Meu irmão veio para casa e os dias foi passando. Deus fiel. Aleluia. E as vendas foi, ó, caindo. Aleluia. Só caiu. Teve dias nós vender nada. E o meu esposo começou a dizer assim: mas os boletos não paravam de chegar. A gente comprava, tinha que pagar, mas não vendia. Aleluia. E o que vendia não cobria para pagar. E o meu esposo falou assim: quer saber? Eu acho que vou parar. Eu disse: você já esqueceu do que Deus falou com você? Aleluia. Você já esqueceu do que Deus usou o servo dele para falar? Você sabe por que Deus falou? Porque Ele já estava preparando essa aprovação para nós. Porque Ele ia provar a nossa vida. Ele ia provar a nossa fé, aleluia. Então não desanime. E ele disse: é verdade. Aleluia. Eu tinha até me esquecido disso. Deus. E é assim conosco, irmãos. Nós esquecemos do que Deus faz. Nós esquecemos das promessas que Deus faz. Nós esquecemos de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou e o que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Queremos ver o impossível acontecer. Tenha fé, tenha paciência, tenha confiança e perseverança. Não esqueçamos disso, amados irmãos. Quando a aprovação chega, não. Deus quer que eu tenha mais fé. Porque não é em vão, quando eu sair desta aprovação, eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais resistente. Eu vou sair com mais vigor. E vou sair com a vitória nas mãos. Aleluia. É assim que Deus faz conosco. Deus não permite luta em vão. Simplesmente porque Ele quer ver nós no sofrimento. Não, me alma. Deus não permite luta para que nós dissemos: a Deus se esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Deus não me quer mais. Não, ainda que eu pense que Deus me esqueceu, eu quero ser fiel. Eu procuro ser fiel. Eu quero estar na presença dEle. Eu amo
isso que Deus quer de nós, amados irmãos. Grande é o teu nome, Deus. Que nós procuramos perseverar nesta fé. Olhamos dentro da Sagrada Escritura, permaneçamos firmes nessa Escritura, que aqui tem palavras gloriosas para acrescentar a nossa fé, para acrescentar a nossa confiança, para acrescentar a nossa perseverança. Aleluia. Quando nós estamos passando dificuldade, é tão fácil. Alguém chega para nós e diz: olha, já aconteceu isso comigo, irmão. Quantos que já chegou e disse assim: nossa, é tão difícil o teu problema, né? Mas tem que suportar. E aí tem momentos que dá vontade de dizer assim: vem passar o meu problema aqui. Vem passar a minha luta aqui. Vamos ver se tu vai ter coragem de dizer que tu tem que suportar. Mas irmãos, não deixa de estar certo, não é? Se Deus permitiu, eu não posso jogar pela janela e dizer: não quero mais. Porque como diz Davi, dizendo: Senhor, para onde eu fugirei de ti? Não há como nós escapar da presença de Deus. O que Deus mandar, nós temos que passar. Temos que ser perseverante. Temos que ser confiante. Não desanimar ainda que a luta pareça tão difícil. Ainda que alguém chegue para nós e diz: nossa, dessa vez está difícil. Mas é assim que Deus vai nos fortalecendo. E nós vamos testificando. Vamos glorificando a Deus. E aquele que chegou e disse: olha, dessa vez está difícil, vai ver o agir de Deus na nossa vida. E vai ter a sua fé também acrescentada. Aleluia. Quando Deus permite algo acontecer, para que algo maior ainda aconteça lá na frente. Eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei o que você está buscando nessa campanha. Eu não sei se já recebeu ou não recebeu. Mas o Senhor, Ele está aqui nesta noite. Se coloque de pé nesta noite. Se você sentir no coração de vir aqui à frente, venha. Venha aqui, porque Deus tem bênção nesta noite.